Pronto. Nós corrigimos a página 79, onde nós falamos aí, comparando a irrigação antiga com a irrigação atual, fazendo uma comparação dos instrumentos antigos com os instrumentos atuais, do tipo de mão de obra que se era usado na agricultura antigamente, com o tipo de mão de obra que se é usado hoje em dia, né, na agricultura, nós vamos avançar. Avançando aqui, nós temos a página... a 79 apareceu agora, galera. Nós temos na página 80 e 81, falando um pouquinho sobre a história da terra no Brasil. A gente aprendeu aqui nessas páginas que no Brasil, antigamente, a terra ela era dos índios e que quando os portugueses chegaram, eles dividiram essa terra para os povos europeus, portugueses europeus que vieram morar aqui. Essa divisão de terra foi feita em grandes pedaços de terras. Foi assim que se surgiu a palavra latifúndio. Latifúndio vem de um pedaço de terra muito grande, né? Muito grande. Esses donos dessas terras grandes, eles tinham a opção de plantar em suas terras, mas nem todos fizeram isso. Nós aprendemos, por exemplo, que o primeiro produto plantado aqui no Brasil, bem de forma grande, foi a cana-de-açúcar, e isso está na página 82 do seu livro, né? Naquela época, quando se plantou grandes plantações de terras, em grandes pedaços de terras, nós dizemos que houve um latifúndio de monocultura do açúcar. Ou seja, alguns desses grandes pedaços de terras foi plantado apenas um tipo de planta, que era a cana-de-açúcar. Tá? Tinha outro tipo de mato? Tinha. Podia plantar uma horta de cebola? Talvez, mas para vender, se plantava apenas a cana-de-açúcar. Depois da cana-de-açúcar, a gente aprendeu que foi plantado o café, né? O café, ele veio logo depois da cana-de-açúcar. Mas, logo depois que eu falo, galera, mas durou 300 anos aí esse império da cana-de-açúcar, porque foi cana-de-açúcar, fumo e algodão. Eram 3 produtos bem cultivados no Brasil, logo depois que os portugueses chegaram aqui. Aí, mais tarde é que veio o cafezinho, tá bom? Café que vocês conhecem aí. Aí, na página 83... Peraí, galera, passou. 70? 80. Na página 83... Meu livro está endoidando aqui. Deixa eu ver se abre aqui. Na página 83, tem umas perguntinhas aí sobre isso, né? Uhum. É uma cruzadinha, ou sei lá qual o nome disso aí, se é cruzadinha ou caça-palavra. É tipo uma cruzadinha. Metade dos dois. Os dois é a mesma coisa. Terras brasileiras doadas por Portugal. Qual o nome daquelas terras naquela época, galera? Aqui na número 1, vocês colocaram o quê? Capitania. Propriedade rústica de pequena extensão. Minifúndio. Então, a primeira resposta é capitanias. A segunda é minifúndio. A terceira Não perguntei, Gabi, a terceira ainda. Aguarda. Eu errei, tio. Minifúndio. Peraí, eu errei. Minifúndio. Agora sim, Gabi. Cultivo de um só produto agrícola em um latifúndio. Monocultura. Coloca o L de monocultura, senão não vai caber aí dentro, tá bom? Agora vem a 4. As chamadas drogas do sertão eram especiarias retiradas da floresta Amazônia. Eu não falei isso aqui para vocês. Eu não falei. Amazônica. Mas antigamente, eu não falei, vou repetir, eu vou falar agora. Antigamente, na época que os portugueses chegaram aqui, aqueles portugueses que receberam os grandes latifúndios, que tinham preguiça de plantar,
Os preguiçosos, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a procurar riquezas aqui nas florestas do Brasil. E eles descobriram algumas riquezas que tinha aqui, como cascas de árvore, ou látex, que era um tipo de leite que saía da água, que fazia borracha. Esse tipo de produto que já tinha aqui no Brasil, não era plantado nem nada, e eles colhiam daqui, eram chamadas de drogas do sertão. Era uma droga? Não. Eles é que chamaram de drogas do sertão, mas eram produtos naturais que já existiam no Brasil e que eles exploraram para vender lá em Portugal. Bom? Pergunta 6. É 5, né, galera? Propriedade rural de grande extensão. Latifúndio. Escutei a primeira pessoa que falou, escutei. Muito bem. A 6 agora, galera. Forma de trabalho utilizada em maior quantidade das lavouras do período colonial. Escravidão. Eu escutei a primeira pessoa que falou e não precisa repetir, Heloísa. Escravidão, galera, é quando o trabalhador não recebe salário. Não recebe salário, isso é escravidão, tá bom? E salário foi da palavra salário. Primeiro produto agrícola amplamente cultivado no Brasil. Fala aí pra você. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Tururu. Colocar acento aí no U de açúcar, tá bom, galera? Tia, eu só errei nas duas. Beleza. Vamos lá. A cana-de-açúcar continua sendo cultivada no Brasil, galera? Sim. Qual é o primeiro da cruzadinha? O primeiro da cruzadinha é Capitanias. Desliga o áudio aí, galera. Eu tô escutando a voz de alguns pais aí conversando. Eu posso falar um negócio? De acordo com o mapa, em que região do Brasil se concentra a cana-de-açúcar? Hoje em dia. Centro-Sul. Sudeste. Centro-Oeste. Região Sudeste. Hoje em dia, só lá no sul do Brasil. Sudeste. Tia, eu posso te falar um negócio que você escreveu errado? Fala. Lá na cruzadinha amazônicas. É amazônica, porque o S não cabe lá. Beleza. Obrigada pelo aviso. Questão 3. Houve uma mudança em relação à região onde era cultivada no período colonial? Houve uma mudança? Sim. Pergunta. Qual o estado brasileiro onde há mais plantações de cana-de-açúcar atualmente? E antigamente era onde? Minas Gerais e São Paulo. Amazônia. Primeira resposta, galera, antigamente era no Nordeste, não é assim? Sim. Onde é que eu estava escrevendo? Antigamente. Hoje é no Sudeste, principalmente São Paulo. São Paulo. Olha que interessante, galera. Antigamente, o Nordeste era o lugar do Brasil que mais tinha cana-de-açúcar. Hoje, é São Paulo. São Paulo é no Sudeste do Brasil, nada a ver com o Nordeste. Será porque, uma pergunta que eu vou fazer só para quem é muito inteligente, porque essa daqui não é qualquer um que acerta, não. Será porque que antigamente São Paulo já existia? Por que antigamente São Paulo não tinha tanta cana-de-açúcar como hoje? As pessoas não plantavam muita cana-de-açúcar. Não tinha muitas vendas de cana-de-açúcar também. Não é por isso. Não tinha espaço. A terra não era boa. Não, a terra era a mesma terra. Tia, porque não tinha muito espaço. Não, nada a ver com espaço. A Bahia começou a ter mais
isso. Por que que teve mais e lá não teve? É isso que eu quero saber. Por que que aqui teve mais e lá que era bom não teve? Porque lá não tinha gente. Porque lá não tinha muita aglomeração. Resposta correta, você virou bagunça. Resposta correta. Porque lá teve muita exportação de cana-de-açúcar. Não, não é por isso, não. Porque Erosão e desmatamento. Erosão e desmatamento. Não, desliga aí o áudio que eu vou dar a resposta. Resposta correta. Tia, posso falar? Eu acho que já sei. Não. Antigamente, o Nordeste produzia muita cana-de-açúcar, porque quando Portugal, os portugueses dividiram a terra, os donos das terras do Nordeste, que ficaram com esse pedaço de terra daqui, plantou aqui. Eles não sabiam que lá dava tanta. Entendeu? E eles não podiam plantar lá. Por quê? Porque lá era outro dono e o dono de lá não quis plantar lá. Então, é por isso que o Nordeste, antigamente, era o maior produtor da cana-de-açúcar, porque foi plantado aqui. E como aqui deu certo, eles continuaram plantando aqui. Eu disse que hoje... Agora eu vou te dar a pergunta, Luma. Por que que hoje a cana-de-açúcar se dá melhor no Nordeste, lá no Sudeste, não aqui no Nordeste? Por que que mudou? porque descobriu que lá é boa e começou a cultivar mais. Não foi só por isso. Tem outro motivo. Porque no desmatamento. Porque já tinha plantado muito. Epa, quem falou aí? Quem falou aí por último? Quem falou? Foi Heloísa. Não foi Heloísa Barbosa, a outra voz. Heloísa Evangelista. Fala, Heloísa Evangelista. Fala. Oi, tia. Você falou alguma coisa? Eu falei. Sim, eu falei porque já tinha plantado muito aqui no Nordeste. Resposta correta, mais ou menos igual a de Heloísa Evangelista. Porque antigamente, como eles plantaram muito aqui no Nordeste, a terra ficou pobre, fraca. Sabe o que é uma terra fraca? Toda vez que a gente planta muita coisa naquele lugar, aquela terra vai ficando fraca. E aí, eles fizeram o teste lá no Sudeste e descobriu que a terra de lá era uma terra ótima e forte. Então, lá começou a produzir muito. Para você ter uma ideia, mais da metade, 60% de toda a cana-de-açúcar do Brasil vem de lá. Vem de lá. Até vende para fora do Brasil. Porque a terra de lá ainda é boa. Mas o que vai acontecer daqui no futuro, galera? O que vai acontecer com a terra de lá? Vai encher muito e não vai dar mais Vai ficar. De tanto plantar a cana. Vai ficar fraca de tanto plantar Vai cana. ficar fraca. Exatamente. Então, eles precisam cuidar da terra para ela não ficar fraca, igual o Nordeste ficou, né? Ficou fraco de tanto que se plantou aqui a cana-de-açúcar. Última perguntinha. Quais os prejuízos que o cultivo da cana-de-açúcar em latifúndio provoca no meio ambiente? Primeira coisa, vocês já falaram aí. Não. Desmatamento para a plantação da cana. a pobreza do solo. Assoreamento do É no solo. A Deixando a terra fraca empobrecimento de tanto plantar cana-de-açúcar, a terra vai ficando fraca e de animais e vegetais podem passar para outro. Ó, 4 pessoas falou, não ouvi ninguém, mas tudo bem, não vão repetir não, tá? Empobrece o solo, eu escutei alguns falando por aí sobre empobrecimento do solo, né? O desequilíbrio ambiental geral, porque quando empobrece o solo, a gente sabe que vai haver, só um minutinho que eu estou falando, Ícaro. Quando empobrece o solo, vai haver, por exemplo, as erosões que vocês mencionaram, vai haver... o solo não vai conseguir produzir mais aquele tipo de produto com qualidade. Então, vai ocorrer um empobrecimento do solo, um desequilíbrio ambiental, inclusive o desmatamento. Tia, tem alguém assistindo televisão. Beleza, vou deixar assistindo. Mais ou menos isso aí são as consequências do solo
quando se planta muitos anos seguidos a mesma coisa. Como foi a cana-de-açúcar. Muitos anos plantando a mesma coisa. Então, muitos anos plantando a mesma coisa, deixou o solo fraco, deixou problema no desmatamento e deixou... Eu posso falar? Fala, Ícaro. Também mata para plantar a cana. Não ouvi, Ícaro. Também desmata Eu coloquei aqui, ó. para plantar. Eu coloquei aqui, mas você não vai colocar no seu só desmatamento, não, viu, Ícaro? Não, porque o desmatamento e a pobreza do solo por causa que só planta a cana-de-açúcar. Beleza, eu coloquei 3 coisas aqui, você colocou 2, tá beleza. Erosão e desmatamento. Erosão não é exatamente a consequência principal, viu, Heloísa Barbosa? Erosão não é a consequência principal. A consequência principal foi o que eu coloquei aqui em primeiro lugar. Qual é o principal prejuízo? É a erosão? Não. Qual é o principal? O empobrecimento do solo. Esse é o pior. Depois do empobrecimento do solo, em algumas regiões vai ter a erosão, outras nem vai ter erosão, tá? Pelo menos erosões significativas. Então, o principal problema de se plantar a mesma coisa no solo durante anos seguidos é que ele fica pobre. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu lá na roça do meu esposo. Ele plantou mandioca e já há anos ele planta mandioca no mesmo lugar. Então, a mandioca que foi plantada no mesmo lugar ficou fraquinha. Aí ele pegou um outro tipo de outra plantação, a mandioca, e plantou em outro lugar que não havia sido plantada a mandioca. E lá ela deu melhor. Por que ela deu melhor naquela outra terra? Porque lá o solo estava rico. Porque nunca tinha plantado mandioca naquela terra. Não, já tinha plantado, Maria Antônia, só que não era todo ano plantar no mesmo lugar, você entendeu? Já tem anos que se tinha plantado, então ele estava mais rico em nutrientes. Por isso é que a cana-de-açúcar ficou peba aqui no Nordeste. Galera, olha aqui para mim, olha aqui, olha para mim. Ainda se planta cana-de-açúcar no Nordeste, sim ou não? Sim. Mas não é o mesmo. Sim, Mas não é o mesmo, não é o mesmo tanto, não é com a mesma qualidade, tá bom? É isso que eu tô querendo dizer. Pronto, não fica pensando que acabou de plantar, não. Ainda planta, tá bom? Beleza. Aí não tanto igual ao Sudeste. Exatamente. Não porque aqui não é ficar tanto doce, né, tia? Isso, exatamente. Vamos lá, galera. Continuando aqui agora na página 86 do nosso livro, para a gente ir para o nosso último assunto, se der tempo, que eu acho que não vai dar. Mas na página 86 do nosso livro, vai estar falando aqui sobre os produtos que são fabricados a partir do látex. Qual deles você ou sua família conhece? Vou fazer uma pergunta. Vocês usam chinelos aí na casa de vocês? Sim. Pneus, tem algum pneu aí na sua casa? Tem pneu do carro, que usa todo dia. Borracha, alguma bota de borracha? Tem borracha. Tem borracha de escola. Tem borracha de escola aí? Aquela tampinha, aquele círculozinho que fica na panela de pressão. Na sua casa, a panela de pressão tem ele? Aquela borracha? Tem. Na casa que tiver, vocês anotam aí. A borrachinha da... Tudo de borracha. Tudo de borracha. Você pode anotar. Esse aquele que tem até parede? Parede? Uhum. De borracha? Sim. Emborrachado. Aqui também tem emborrachado, tia. Aqui também tem emborrachado. Não, o emborrachado eu já não sei se é feito de látex, viu, galera? Vocês pesquisaram? Não é feito de látex, eu acho. Se vocês pesquisarem, eu vou confiar na pesquisa de vocês, mas no meu livro não fala dele, não. Eu não pesquisei, não, mas... Então, coloca aí.
Eu sei que vocês usam aí o anel de E vedação. brinquedos também, né, tio? Hã? Tia, Anel de vedação? Ah, eu coloquei utensílios de cozinha, brinquedos. Ô, tia. Utensílios de cozinha com borracha. Me dá um exemplo. Me dá um... Olha, utensílios de cozinha, brinquedos, Eu quero o nome do utensílio de cozinha de borracha que tem aí na sua casa. luvas. Heloísa, você não me ouviu. Qual é o utensílio de cozinha de borracha que tem aí na sua casa? Eu não vou também aceitar tem. Por exemplo, nas panelas que a gente usa, aquelas lá, que é grandona de pressão, então, aquelas aquilo ali, borrachinhas. naquela borrachinha não pode ser chamado de utensílio de cozinha. Ela não é um utensílio, ela é um instrumentozinho que fica na panela. Para poder fechar a Mas ela panela. não é um utensílio. Utensílio é quando você usa aquilo ali para pegar algo, guardar algo, e ela não serve nem para pegar nem para guardar. Tia, Ela é para vedar. Posso falar? Deixa eu te perguntar uma coisa. Posso falar que tem? Não, Gabi, pergunta a coisa, quem ia perguntar. Nosso tempo está corrido. Eu, Fala. é que... sabe aquelas borrachinhas de cabelo para penteado? Também é feito de látex, né? Pode ser, aquelas ali pode ser. Se for borracha, pode ser. Borrachinha para prender o cabelo mesmo. Só que assim, galera, não é toda borracha que é Chinelo. látex, só deixando isso aqui claro. Eles já têm quais tarefas? Ó, não é toda borracha que é de látex, tá bom? Só esclarecendo aqui para quem ainda... Isso aqui, ó, tia, da panela. Tem borracha de eu sei. Não era feito de latex, é alguma madeira, borracha. tia. Essa borrachinha aqui, olha. Eu não sei se ela é feita de látex, porque não é toda borracha que é feita de látex, só esclarecendo. Depois que se descobriu o petróleo, muita Olha, coisa de petróleo... Aqui na minha casa não tem pneu, não. Sua casa não tem carro ou moto? Ou Na sua bicicleta? casa não tem panela de pressão, não? Tem bicicleta? Não. Carro, carro, moto. Galera, Tem a questão moto, 8 e a investigue... Não, Gabi. A questão 8 e a investigue, eu vou deixar lá no sistema, porque eu preciso explicar a tarefa, senão vocês não vão saber responder a tarefa de casa, tá bom? Bom, vamos lá. Tia, de português tem qual? Eu vou explicar depois, vou colocar no grupo. Vocês vão desligar o áudio de vocês, porque agora eu vou compartilhar um videozinho aqui. Esse videozinho vai falar sobre a escrita. Onde surgiu a escrita e qual é a importância da escrita, tá bom? É o nosso assunto do capítulo 6, o último assunto aí para a nossa prova. Presta atenção, um vídeo interessante. Após a fundação das primeiras cidades, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, não demorou muito para surgirem as primeiras civilizações. A Mesopotâmia foi o berço das primeiras grandes civilizações, e entre os rios Tigre e Eufrates emergiu a civilização suméria. Os sumérios são reconhecidos como o primeiro povo a criar uma civilização. Contudo, a civilização suméria não possuía um governo central. As cidades sumérias eram autônomas e organizadas em cidades-estado. Estas cidades começaram a crescer e, como consequência, a administração da cidade se tornou muito complexa. E foi neste contexto que surgiu a escrita. Tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, os homens passaram a escrever, fazendo uso da pictografia, que é a arte de fazer registros com o uso de imagens. Os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, enquanto os egípcios faziam uso dos hieróglifos. A escrita cuneiforme era registrada em tábuas de argila, e seus principais usos eram nos registros contábeis, comerciais e de propriedade, que eram fundamentais para a administração da cidade. Caso se desejasse guardar por muito tempo os registros feitos em tábuas de argila, estas tábuas deveriam ser assadas em fornos e, assim, os registros poderiam resistir ao tempo. Séculos depois, os egípcios passaram a fazer seus registros em papiros, que são como folhas de papel feitas a partir da fibra da planta papiro.
O uso de pictogramas como forma de registro escrito tinha várias limitações. Um dos maiores entraves para o uso dos pictogramas era que ele servia muito bem para registrar assuntos simples, mas seu uso em assuntos complexos era bem limitado. O número de imagens que deveriam ser decorados para conseguir se comunicar era enorme, o que tornava a escrita por meio de pictogramas restrita basicamente a escribas e sacerdotes. Foram necessários séculos para conseguir decifrar o que os pictogramas egípcios tinham a nos dizer. E a descoberta de seu significado se deu por pura sorte, que se deu quando um oficial do exército de Napoleão estava construindo um forte no Egito e se deparou com a Pedra de Roseta. Neste bloco de granito está registrado um decreto do faraó Ptolomeu V. Este decreto estava escrito em forma de hieróglifo transcrito em demótico, que era uma escrita egípcia simplificada de uso do dia a dia, e por último em grego. E assim, a partir do grego foi possível descobrir o que aqueles sinais misteriosos realmente significavam. A evolução da escrita levou à criação dos alfabetos fonéticos. Assim, as palavras deixaram de ser representadas por ilustrações e passariam a ser representadas por signos, que representariam uma certa unidade de som. Isso tornou a escrita mais fácil e acessível, facilitando a comunicação. Mas, mesmo assim, a escrita permaneceria por séculos restrita às elites letradas. A invenção da escrita, certamente, foi um dos mais importantes avanços da humanidade. A partir desta invenção, o homem poderia deixar a marca de sua existência registrada. Seus feitos e descobertos, sua cultura e suas leis, agora lutariam contra o tempo, que a tudo consome, tentando ecoar sua história pela eternidade. Beleza, galera. Então, o que vocês viram aqui nesse vídeo? Em primeiro lugar, vocês viram que a escrita, ela surgiu na Mesopotâmia, tá? Então, essa aqui é uma das primeiras cidades da Mesopotâmia. Vocês estão vendo que é próxima ao rio, tem aqui as plantações, então são povos sedentários, tá bom? Tá aqui a Mesopotâmia. Aqui, para vocês que não sabem, é o continente asiático, tá bom? A Mesopotâmia fica no continente asiático. Aí vocês perceberam que, por causa do crescimento das cidades, ou seja, por causa dos povos sedentários, morando todo mundo junto, começou a se criar as ideias de governantes e, então, eles precisavam fazer registros, registrar para ensinar para as futuras gerações as coisas, para passar as ideias. Foi assim que se criou os primeiros tipos de escrito que existe, né? Principalmente a escrita cuneiforme, que é essa que vocês estão vendo aí, a escrita em forma de pictogramas e ideogramas pelos povos mesopotâmicos. Esses povos, os da Mesopotâmia, eles usavam símbolos gravados em placas de pedra, que às vezes eram assadas no forno, né, para que elas durassem muito tempo, e preservadas para contar às gerações seguintes aquilo que eles queriam. O que era contado lá? Esses homens aqui, galera, nessa imagem, eram os escribas. A palavra é essa aí mesmo, escribas. Quem eram os escribas? Eram as pessoas que dominavam a escrita e a leitura daquela época. Então, esses homens aqui eram escribas mesopotâmicos, como existiam, por exemplo, os escribas romanos, os escribas egípcios. Escribas eram os homens que sabiam ler e escrever naquela época. Eles escreviam apenas coisas importantes. Por exemplo, as coisas do rei, as informações do rei, a quantidade, as leis, por exemplo, e também a quantidade de comida que foi produzida aquele ano lá no campo, a quantidade de ouro que tinha nos depósitos do rei, né? Eram coisas que eram escritas por esses homens aí. Eles eram, inclusive, considerados deuses, né? De tanto conhecimento que eles tinham e das coisas que eles dominavam. Depois dos mesopotâmicos, galera, criou-se, alguns bons anos depois dos mesopotâmicos, isso aqui vocês estão vendo assando as tábuas de argila, né? Para elas serem guardadas e preservadas. Depois de alguns bons anos surgiu a escrita egípcia, né?
que era feita dessa planta aí, uma plantinha chamada papiro. Veja que é diferente dos mesopotâmicos. Os mesopotâmicos assavam, escreviam na terra. Eles já escreviam em plantas, o papiro. Também era escrita por um escriba. Esse escriba aqui que vocês estão vendo é um escriba egípcio, tá bom? Nós, seres humanos atuais, temos mais contato com a escrita dos egípcios do que a dos mesopotâmicos. Porém, quando se descobriu a escrita egípcia, percebeu-se que ela era muito difícil pra caramba de escrever. Apenas depois da descoberta lá da placa de Rosé, da pedra de Rosé, que eles conseguiram traduzir o que os hieroglifos queriam dizer. O que aqueles desenhos lá, que parecia ser tudo muito complexo, queria dizer. Olha aí os escribas, tá vendo? Os egípcios e mesopotâmicos. A escrita, galera, ela é um direito do cidadão brasileiro. Todo cidadão brasileiro, todo, sem exceção, tem direito de aprender a ler e a escrever. Por quê? Porque a leitura e a escrita é uma forma de se preservar a história do povo. É uma forma de se preservar os saberes. E é também uma forma de se transmitir isso para as próximas gerações. Antes da escrita, a preservação dessas memórias era feita de forma oral, tá? Tanto é que a Bíblia, quando ela conta lá de Abraão, ela fala, né, que eles deveriam ensinar para os filhos e deveria gravar na mente. Então era tudo memorizado, gravado e memorizado. Se alguém esquecesse de alguma coisa, já era, apagou da memória, acabou, nunca mais ia se ver. Por quê? Porque não tinha como ler para retomar o conhecimento, né? Então, essa é a importância da escrita, porque é através dela que nós conseguimos conhecer o que se passou, né? O que foi contado para as nossas gerações anteriores. Então, foi a maior descoberta que deu um avanço à humanidade, principalmente lá aos povos sedentários, né? Os povos que não eram sedentários, os nômades, eles faziam desenhos em cavernas, uma forma de tentar contar o que aconteceu antigamente. Mas os desenhos eram desenhos muito vagos em relação à totalidade que a escrita pode oferecer, né? A escrita, ela oferece muito mais informações do que um desenho, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre a importância da escrita. Eu vou começar pedindo para vocês responderem aí comigo aqui a página 88. Marque um X nas atividades que tem na imagem aí da página 88, que era necessário para saber ler e escrever, para entender essas atividades. Então, vamos lá. Era necessário aprender a ler e escrever para se dirigir um automóvel? Sim ou não? Sim. 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 E para cozinhar, galera, era preciso aprender a ler e a escrever? Não era preciso saber ler e escrever. Lembra que os povos da caverna não sabiam ler e escrever, eles já cozinhavam? Eles não faziam receitas prontas, mas cozinhar eles já cozinhavam. Tia, por que dirigir era preciso aprender a ler e escrever? Por causa dos sinais de trânsito, das placas de trânsito, tá bom? E outra coisa, quando você fala que não é preciso ler e escrever para dirigir, você está dizendo que você não precisa ter uma carteira para aprender a dirigir. E é preciso. Quem não tem carteira dirige de forma irresponsável, porque não conhece a lei de trânsito e pode cometer um acidente. Então, ilegalmente. Tá bom? Então, é obrigatório aprender a ler e a escrever para se tirar uma carteira. E andar de bicicleta? Andar de bicicleta, galera, precisa aprender a ler e a escrever? Não. Agora, se você for andar em uma via de ciclismo, aí você tem que entender os sinais do ciclismo lá, tá? Mas você não precisa tirar a carteira para aprender a dirigir bicicleta, não, tá bom? Assistir a um filme, a um programa de TV, precisa aprender, saber ler e escrever? Sim. Não. Mas se tiver alguma coisa escrita, tia? Aí você fica sem entender a parte escrita. Mas o áudio, você sabendo, conhecendo as palavras e podendo ouvir, você vai entender o filme. Tá bom? Usar o transporte público é preciso? Sim. Pode acontecer de alguém usar o transporte público sem saber ler?
Pode, mas ele tem que ficar perguntando para o motorista, tem que ficar perguntando para os passageiros, porque senão vai ficar perdido, não é? Tia, que página? Página 88. Marca o X, tia. Marca o X, pode marcar o X. E usar a internet, galera? Tem que saber ler e escrever para usar a internet? Claro que Sim, com certeza sim, né, galera? tia, tudo tia precisa. Então, vamos lá. Vocês marcaram o X aí em quais, galera? Dirigir automóvel. Dirigir usar a internet. Vocês marcaram na letra A, letra E e letra F. Confere? A, E e F. Beleza, muito bem. Vamos agora para a página 91, galera. 91. Na página 91 do seu livro... Qual é a que é para marcar na 1? Olha aqui na tela. Tá olhando na tela? Tia, era para fazer isso aqui agora? Aqui na tela vocês marcaram o X de qual, galera? Na A, na E e na F. Pronto. Quem tá desatento aí, marcou na A, marcou na E e marcou na F. O que que essa... Assistir programa de TV. Não precisa saber escrever, não. Nem ler para assistir. Não, lê às vezes. Raramente. Eu acho que sim, tia. Raramente. Você precisar ver alguma... Vamos lá, galera. Sim, tia, porque precisa ler para ver filme sim e a legenda. Nem tudo tem legenda. E você pode habilitar E o o filme que você for ver, tia? Como é que você vai saber o nome Ô, do galera, filme? vocês estão fazendo tempestade num copo de água. Não precisa saber ler e escrever para assistir um programa de TV. Se o filme tiver legenda, você tem que trocar de filme. No geral, a maioria dos filmes não precisa. 99% dos programas não precisa. Tá? Vai assistir uma coisa, outra vai. Mas você vai conseguir entender o programa e o filme sem precisar ler legenda. Tá bom? Tia, 99% das vezes. Incomoda. A legenda, ela incomoda mesmo, e nem sempre ela vem traduzida corretamente, viu? Quem já usou legenda aí sabe. A tradução é correta. Eu assisti um filme que eu coloquei sem querer a legenda e a moça falou... Nossa aula vai acabar, Lucas. Só um minutinho aqui. Nossa aula vai acabar e vocês vão responder aí agora a página 91. Quando vocês terminarem de responder a 91, vocês vão responder a página 97 e 98. Então, para casa, 91...